Acerca do arrebatamento da grande tribulação, nós temos que ver algumas coisas muito interessantes. De início, nós devemos examinar, para ter uma conclusão mais direta sobre isso, nós devemos ver Mateus 24 e Apocalipse 7. São os textos de início que a gente vai tomar como referência para dar início a esse estudo bíblico. A pergunta principal é antes ou depois do arrebatamento que vai acontecer a grande tribulação? E a segunda pergunta são 7 anos a tribulação, sim ou não, como muitos pregam? Vai ser surpreendente a resposta que você vai ouvir, mas não são 7 anos acerca do que dessa grande tribulação. Isso, segundo falou o Senhor Jesus Cristo. Se a gente examinar Mateus 24, do verso 21 ao 22, nós vamos ver que esse processo vai acontecer durante a tribulação. E por ser uma tribulação tão grande, por amor aos escolhidos, pelos fiéis, por aqueles que foram privilegiados de Deus por ser fiel a Deus, por amor a eles, os dias serão abreviados neste período. Porém, nós iremos provar esta tribulação por um período de tempo, ou seja, a grande tribulação. Então essas pessoas de todo o mundo que provaram essa grande tribulação e foram fiéis ao Senhor, eles subirão. Se a gente vê Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao 14, nós vemos aqui que são pessoas com vestes brancas, os que participaram da grande tribulação. É um evento, isso é um evento conjunto. A grande tribulação, nós temos que entender agora o tempo da grande tribulação. É uma coisa que vai acontecer praticamente junto com a grande tribulação, é o arrebatamento da igreja. Então qual é o tempo? O tempo de referência que Jesus deu para nós, uma Bíblia é um livro de ilustrações e muitas mensagens que às vezes a gente não consegue entender. A gente lê Mateus 24, verso 32, a gente vai ver aqui que dentro da parábola da figueira nós aprendemos que no desabrochar da figueira, das folhas e tal, ao caírem depois, podemos saber que está próximo o verão. Para entender o que significa, devemos ler o verso 33, que vai falar sobre a questão da igualdade, né? Ou seja, igualmente, né? Ou seja, o mesmo processo, o mesmo período. Então, por causa de tantas tribulações que já foram observadas, vistas por nós, por muitas pessoas, nós podemos entender que o Senhor Jesus está próximo. Por exemplo, Jesus falou que era um período próximo a guerras, a pestes e muitas outras coisas. E qual é o significado disso? Nós vemos aqui que provavelmente vai durar o tempo de uma estação. Era essa a mensagem que o Senhor Jesus estava transmitindo para a gente. A durabilidade desta grande tribulação no período de uma estação, né? Uma estação do ano. O que é equivalente ao mesmo que 3 meses ou 90 dias. O período de uma estação do ano. Por exemplo, quando nós falamos de uma estação, nós vemos mudanças climáticas, como no outono, em que as folhas caem, mas depois as estações continuam e segue-se a primavera, etc. No inverno brotam as folhas, né, como nós sabemos, as folhas da figueira. E isso é uma preparação para o verão, pois acabar o inverno vem o verão. E nós estamos na preparação para o arrebatamento. Então são distâncias de mais ou menos uns 90 dias e não 7 anos. Provavelmente possa acontecer, há uma possibilidade de se completar os 4 meses, onde durante esse processo os escolhidos serão arrebatados da tribulação para Deus. Até porque 7 anos ninguém suportaria por isso. Deus não permitiria para que nenhum de seus filhos viesse a abandonar a fé nesse processo doloroso, tão grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 16 a 17, nós vemos aqui rapidamente acontecendo o arrebatamento. Em 1 Coríntios 15, do 50 a 54, se fôssemos levados lentamente, seria diferente, seria difícil sobreviver nos ares, se a gente observar, porque não tem oxigênio. Então é uma coisa rápida, um processo rápido. Mas todos os escolhidos verão a glória do Senhor Deus em suas vidas. E quando isso vai acontecer?
Mateus 24, do verso 7 ao verso 8, fala sobre um período de fome, de peste, de guerra, sofrimento. E Mateus 24, 21 fala que não haverá jamais uma grande tribulação. Isso acontece depois do princípio das dores, da guerra, da fome, da peste, de todo tipo de sofrimento. Aí vem a grande tribulação. Isso um pouco tempo que nós temos que esperar para vermos esta grande tribulação. Então o Senhor virá. Como está escrito em Daniel 12, 1, que fala que todo aquele que foi achado, escrito no livro da vida, ele foi levado por Deus enquanto está acontecendo a grande tribulação. Um tempo de tribulação como nunca houve antes. Tudo o que aconteceu no passado, como guerra, praga, pestes, terremotos, tudo isso aconteceu. Então continua acontecendo. Uma coisa que já acontecerá há muito tempo continua acontecendo. Então nós esperamos agora o último sinal. Um pouco mais de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Está em Hebreus 10, do 37 ao 39, onde o Senhor vai falar que se o meu justo recuar, minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor não permitiria uma tribulação tão extensa de 7 anos para que o seu justo fosse recuar, fosse perder a sua salvação. Então, nós podemos entender aqui, e é um período de mais ou menos de 3 a 4 meses, este período, e que nós estamos aguardando aí já a vinda do Senhor Jesus Cristo, que vamos passar, como Daniel fala, que neste período da grande tribulação foram salvos, foram resgatados, aqueles que foram encontrados no livro da vida foram fiéis, e João fala em Apocalipse que esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Então é isso que nós temos que entender, ler as Escrituras, examinar com calma, para não sair pregando todo tipo de teologia, que acaba no final das contas sendo heresia por falta de interpretação, por falta de interpretação correta e da unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a nossa vida e que nos ensina. Shalom Tchaverim, Shalom Salomé, Deus abençoe a todos, graça e paz. Mais um estudo aqui, dado por A.F. Barros, louvado seja Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue nos abençoando e usando pessoas para nos alimentar. E assim como eu aprendi com muitas pessoas, o caminho da verdade, que você possa também aprender. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.